Todo dia um otário e um esperto saem à rua. Quando os dois se encontram, rola negócio. E um dos dois ganha dinheiro. Eu não preciso nem dizer se é o otário ou é o esperto que ganha dinheiro, né? Pois bem, ontem eu fiz um vídeo aqui, cujo título é A Pingola Abençoada de Magno Malta. A gente fala ali do acontecido com Magno Malta, mas falamos de uma forma mais generalista, mais abrangente, sobre enganadores em geral. Essas pessoas que se beneficiam ao enganar o próximo. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre a posse do Biden, né, que finalmente foi concretizada, apesar de milhares de teorias conspiratórias. E vou reforçar aqui a respeito das pessoas que ganham dinheiro, que se beneficiam de inúmeras formas, enganando você que está assistindo. Bom, deixa eu já abrir, né, mostrando esse tweet aqui, que vai ficar para a história, né? Relembrando vocês aqui que ontem eu recebi lá no Desenrolo Podcast o meu querido André Marinho, na minha opinião, o melhor imitador da atualidade, né, integrante do programa Pânico. Porém, quem achava que ia ser um papo só de palhaçada, ele imitando, se surpreendeu positivamente. Foi um bate-papo de mais de 2 horas, onde o André Marinho fez revelações duríssimas a respeito desse governo que está aí. Inclusive mostrou um vídeo inédito ali durante o podcast. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Vou deixar o link do Desenrolo Podcast aqui na descrição. Clica, se inscreve lá e assiste esse episódio de ontem. Lembrando que hoje à noite, às 21 horas, eu receberei lá no Desenrolo Podcast também os meus queridos Gorgonoide e Caio Botura. Pessoal casca grossa da pesada, da maromba, que toca um outro podcast que é sensacional também, chamado Brain Games, tá? Vai ser muito legal o nosso bate-papo, tenho certeza. Convido vocês a assistirem hoje à noite, às 21 horas, tá? Lá no Desenrolo, o podcast mais casca grossa do YouTube, feito por cascas grossas, para cascas grossas. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui esse tweet do glorioso Alan dos Santos. Olha aqui, ó. A informação que recebi agora é muito boa. Assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes. O resumo é esse. Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir para provar. Porra, escreve mal pra caralho. Esse tweet dele é do dia 5 de novembro do ano passado, 2020, às 3h10. E tem outros. Tá? Então esse aqui é o mais emblemático, porque o Alan dos Santos ele conseguiu uma notoriedade muito grande na imprensa e tudo. O pessoal chama ele de blogueiro, ele se intitula jornalista. Mas a verdade é que tem muita gente que segue o que o Alan dos Santos fala e toma como verdade absoluta. E aí você vê o perigo disso, né? Eu sempre falo para vocês que estão inscritos aqui no nosso canal que não acreditem em absolutamente nada que eu fale aqui, tá? Pesquisem. Tudo que eu falar aqui já parte da premissa que eu posso estar enganando vocês. Então tudo que eu falar aqui, vai lá e pesquisa, tá? Pesquisa. E façam isso com todo mundo. Façam isso com todo mundo. Não sejam massa de manobra. Não sejam um rebanho que vai seguir certinho o que o boiadeiro toca no berrante, tá? Então o Alan dos Santos ele é um cara que ele surgiu do nada, né? Veio do nada, era um cara ferrado, cresceu absurdamente em cima desse tipo de narrativa, de narrativas falsas, de narrativas mentirosas, e hoje tem uma vida maravilhosa nos Estados Unidos, bancado por aqueles otários. Lembra que eu falei do esperto e do otário quando se encontram? Bancado pelos otários que financiam essa vida boa dele lá, enquanto esses próprios otários estão aqui no Brasil se ferrando, né? E ainda acreditando nesse tipo de palhaçada, né? Tem outros aqui também, né, pra gente acompanhar. Por exemplo, Psicopolítica Oficial, 7 de janeiro desse ano. Trump vence. Não há como ele perder essa eleição. Seu plano estratégico é perfeito. É claro como o luar aos olhos de especialistas nas táticas de direcionamento e controle da operação inimiga. Ele simplesmente está conduzindo o inimigo para a forca e o inimigo está cooperando. Surreal. Tem mais. Tal de Thomas aqui, ó. Por 1.300 curtidas. Veja o absurdo. Isso aqui é de 8 de janeiro de 2021.
Trump disse que os patriotas que votaram nele terão uma giant voice, voz gigante, por muito tempo no futuro. Nas Forças Armadas, Giant Voice é um sistema de anúncio público, um alerta reservado para estado de emergência militar. Eu disse para apertarem os cintos. Dando a entender aí que o Trump tinha convocado as Forças Armadas, né, através do seu pronunciamento, para decretar um estado de emergência e a posse não seria concretizada. E vocês viram ali 1.300 curtidas, são 1.300 otários, lembra do encontro do esperto com o otário? 1.300 otários que acreditaram nisso de uma forma absoluta. O mundo hoje está muito perigoso. O mundo hoje está muito perigoso, porque as pessoas estão cada vez menos instruídas, cada vez menos dispostas a buscar informação e elas querem uma receita de bolo, elas querem tudo mastigado. Elas querem que alguém chegue aqui e fale, ó, veja bem, agora para você curar essa doença que está aí, você tem que tomar chá de babosa com comigo ninguém pode. Aí o pessoal vai sair tomando chá de babosa com comigo ninguém pode, vai morrer um monte intoxicado, né? Mas aí quando não der certo eu vou vir aqui e vou falar, não, o que acontece é o seguinte, funciona. É que os reptilianos vieram e fizeram uma plantação de babosa contaminada para justamente acabar com a cura para essa doença. E aí inicia-se de uma narrativa, quando ela é desmontada, inicia-se outra narrativa. Aí essa é desmontada também, porque a verdade é inexorável, ela aparece com o tempo. Aí dessa narrativa destruída surge uma outra narrativa. Então as pessoas elas vivem, esse tipo de gente que acredita nesses absurdos, eles vivem de narrativas e narrativas e narrativas e narrativas, porque ou são incapazes ou têm preguiça de buscar a verdade. Buscar a verdade dá trabalho, gasta tempo, gasta energia e você tem que ter um mínimo de capacidade intelectual para fazer isso. Então o pessoal está cada vez mais abraçando narrativas e daí surgem teorias mil, né? O que não faltaram foram pessoas de redes sociais, aí, YouTube, Twitter, Facebook, né? Trazendo 1 milhão de teorias mirabolantes para enganar as pessoas de que Trump seguiria sendo o presidente dos Estados Unidos. E qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico, né? Eu volto a dizer aqui, eu torcia veementemente para que Trump fosse reeleito. Eu acho que agora com o Biden à frente dos Estados Unidos, o projeto globalista, e aí muita gente, como é que você pode acreditar em globalismo? Qualquer um que, volto a falar, que busca a verdade, que dedique um pouquinho de tempo para estudar, para buscar, e que tenha um pouquinho de capacidade intelectual, vai perceber que existe um projeto globalista já bem adiantado, tocado por aquele país ali, ó. Tá? Pois é. E agora com o Biden à frente do governo americano, aquele pessoal ali vai nadar de braçada, né? Ontem mesmo, um dos primeiros atos do Biden foi retomar o Acordo de Paris, foi voltar com os Estados Unidos para dentro da OMS. A gente sabe a quem a OMS serve, né? E é uma pena que tenha acontecido isso. Agora, não é porque a minha torcida pessoal era para que Trump continuasse presidente dos Estados Unidos que eu vou transformar minha torcida numa narrativa para enganar quem me assiste. Isso é ser desonesto, isso é ser canalha, isso é ser cretino, tá? Então vocês têm que ter muito cuidado com as pessoas que vocês escutam, que vocês seguem. Procurem identificar, analisem tudo, deixem as emoções de lado sempre, analisem tudo da forma crítica, fria e partam já do pressuposto que aquela pessoa pode estar querendo te enganar, tá? A partir desse momento você começa a avaliar as coisas com outros olhos e não cai nesse tipo de narrativa absurda, né? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Aguardo vocês às 21 horas hoje no Desenrolo Podcast e muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse encontro entre o esperto e o otário, porque o esperto sempre enrola o otário e lucra com isso, tá bom? Grande abraço e os.